Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, mitologia. De caráter fantástico e ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis, e até certo ponto aceitáveis, para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Podemos entender que lenda é uma degeneração do mito. Como diz o dito popular, quem conta um conto aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que são contadas. Lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida e, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter no mínimo uma parcela de fatos verídicos. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, povos originários, histórias que tentam explicar os fenômenos da natureza. São conhecimentos ancestrais e relação com a natureza, crenças e visões, transmitidas oralmente ao longo de gerações. 3. O conhecimento ancestral autóctone. Saber tradicional é um produto histórico resultado do modo de vida de uma comunidade tradicional e o relacionamento com a biodiversidade que está inserida. Intelecto coletivo ou intelecto cultural. 4. Este saber se reconstrói na transmissão entre as gerações e que geralmente é feita por via oral, possui uma visível e imediata aplicação prática na sociedade. Wikipedia.org. Saci Pererê. Um menino negro travesso e com uma perna só, que vive com um gorro vermelho na cabeça e um cachimbo na boca. Assim é descrito o personagem mais famoso do folclore brasileiro. O Saci ou Saci Pererê é originário do sul do Brasil e está presente na cultura popular desde os tempos coloniais. Muito agitado, engraçado e brincalhão, o Saci entra na casa das pessoas para pregar peças, como trocar o sal pelo açúcar e sumir com objetos. Além disso, seu assobio estridente serve para assombrar viajantes nas estradas. Essa figura apresenta tanto um lado lúdico quanto o da proteção às florestas, já que também domina a natureza conhecendo ervas e plantas medicinais. Assim tem o poder de confundir as pessoas que entram nas matas sem autorização. Em todas as regiões do país o Saci é conhecido e sua imagem já foi explorada em diversas produções artísticas, seja em filmes, livros e histórias em quadrinhos, HQ. Como exemplo podemos citar a HQ A Turma do Pererê, lançada pelo cartunista Ziraldo em 1959, o primeiro gibi colorido no Brasil. O Saci também apareceu nas obras de Monteiro Lobato e ganhou um longa-metragem em 1951, com direção de Rodolfo Nani. Cultura genial. Lenda do Sol e da Lua. Segundo essa lenda existiam dois povos rivais. Eles viviam próximos um do outro, mas nunca se encontravam, pois era proibido que tivessem contato. Entretanto, um dia um jovem guerreiro saiu para caçar na floresta e conheceu uma bela moça da etnia inimiga. Eles se atraíram um pelo outro e passaram a se encontrar outras vezes. E assim foi nascendo um grande amor. Sempre que podiam, os jovens arranjavam uma forma de estarem juntos sem que ninguém soubesse. Certa vez, no entanto, um dos integrantes da comunidade em que o rapaz vivia flagrou o encontro dos dois. Eles foram levados à tribo e sentenciados à morte. O cacique era o pai do guerreiro e ficou muito angustiado com a situação. Ele pediu então ao pajé que preparasse uma poção mágica para salvar o casal. Assim foi feito. Os dois tomaram o preparado e se transformaram em astros do céu. O moço virou sol, já a moça se converteu em lua. Infelizmente o sol e a lua quase nunca se encontram, exceto quando ocorrem os eclipses. É nesse momento que o casal volta a se amar. Cultura genial. Vitória Régia. Nayá era uma jovem que vivia namorada pela lua, chamada de Jaci pelos indígenas de seu povo. Jaci, a lua, costumava encantar as moças e transformá-las em estrelas. Nayá esperava ansiosamente pelo dia em que seria transformada em estrela e viveria com Jaci. Um dia, porém, ao ver o reflexo do astro em uma lagoa, Nayá se debruçou para alcançá-lo e caiu na água. Atordoada, morreu afogada.
Jaci lamentou a morte de Naya e decidiu transformá-la em uma planta muito bela, a Vitória Régia. Iara. Em uma comunidade indígena amazônica havia uma moça muito bela que se chamava Iara. Ela era tão bonita que despertava inveja em muitas pessoas. Seus irmãos, também invejosos, um dia resolveram matá-la. A jovem foi perseguida pelos irmãos e quase morta, mas ela era corajosa e conseguiu lutar com eles, matando-os. Preocupada com a reação de seu pai, a moça fugiu, mas acabou sendo encontrada. O pai, furioso pela morte dos filhos, atirou-a no rio. Para sua sorte, os peixes do rio ficaram solidários e a transformaram em uma sereia, metade mulher, metade peixe. Assim, Iara passou a viver junto com os peixes e passava o tempo entoando doces melodias com sua voz encantada. Os homens, atraídos pelo seu canto, são arrastados para o fundo do rio e morrem. Curupira. O curupira é um ser lendário que faz parte da cultura dos povos indígenas. Ele mora na mata, tem o cabelo de fogo e os pés voltados para trás, o que faz com que os caçadores se enganem e não consigam localizá-lo. Muito ágil e de baixa estatura, é travesso e despista quem entra na floresta, podendo confundir as pessoas e fazer com que se percam. Por ser um protetor da natureza, é frequentemente confundido com a caipora. Origem do nome Curupira. O nome Curupira vem do Tupi-Guarani e acredita-se que quer dizer corpo de menino. Os primeiros relatos na literatura sobre a lenda datam do século XVI e foram escritos pelo padre José de Anchieta. Cultura genial. Mani. Com alegria contagiante, Mani era uma indiazinha muito estimada pela tribo Tupi onde vivia. Ela era neta do cacique e a gravidez da sua mãe foi motivo de tristeza para o chefe da tribo. Isso porque ela tinha engravidado e não era casada com um bravo guerreiro, tal como ele desejava. O cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho, mas a índia dizia que não sabia como tinha ficado grávida. A desonestidade da filha desagradava muito o cacique. Até que um dia, ele teve um sonho que o aconselhava a acreditar na filha, pois ela continuava pura e dizia a verdade ao pai. Desde então aceitou a gravidez e ficou muito contente com a chegada da sua neta. Certo dia pela manhã, Mani foi encontrada morta por sua mãe. Ela simplesmente tinha morrido durante o sono, e mesmo sem vida apresentava um semblante sorridente. Triste com a perda, sua mãe enterrou Mani dentro da sua oca e suas lágrimas umedeciam a terra tal como se estivesse sendo regada. Dias depois, nesse mesmo local, nasceu uma planta, diferente de todas as que conhecia, a qual ela passou a cuidar. Percebendo que a terra estava ficando rachada, cavou na esperança de que pudesse desenterrar sua filha com vida. No entanto, encontrou uma raiz, a mandioca, que recebeu esse nome em decorrência da junção do nome de Mani e da palavra oca. Todamateria.com.br. A lenda do Guaraná. Um casal de índios pertencente à tribo Maués vivia por muitos anos sem ter filhos e desejava muito ter pelo menos uma criança. Um dia, eles pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade. Tupã, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo trazendo a eles um lindo menino. O tempo passou rapidamente e o menino cresceu bonito, generoso e bom. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão, sentia uma extrema inveja do menino, da paz e da felicidade que ele transmitia, e decidiu então ceifar aquela vida em flor. Um dia o menino foi coletar frutos na floresta e Jurupari se aproveitou da ocasião para lançar sua vingança. Ele se transformou em uma serpente venenosa e mordeu o menino, matando-o instantaneamente. A triste notícia espalhou-se rapidamente. Nesse momento, trovões ecoaram na floresta e fortes relâmpagos caíram pela aldeia. A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria dando saborosos frutos. Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do menino. Nesse lugar, cresceu o guaraná, cujas sementes são negras e tem um arilo em seu redor, imitando os olhos humanos. Escolaeducal.com.br. Por hoje é só, mas em breve mais lendas.